Capítulo 11.2 Mesmo que o céu caia, serei fiel aos meus anjos. Eu a tomo pela mão e a guio até o meu quarto, e quando ela entra, já sei que foi uma péssima ideia por estar tão bagunçado. Daí me lembro do porquê minha mãe vive dizendo para arrumar as coisas. Ah, mas pode chegar visita e vai ver tudo bagunçado. Ok, ponto para a mamãe. Johanna mexe nos meus agasalhos pendurados na mesa do computador, até que para e se senta na ponta da minha cama. Eu encontro os meus desenhos e entrego para que os veja. Que talentosa, tantos detalhes, tanta inspiração. Disse que eles te guiavam e te protegiam? Sim. Sei que parece bobo, mas sou totalmente afeta dos anjos. Acredito que eles possam existir e é neles em que me apego para, não sei, espiar os meus pecados, me sentir um pouco em paz com o que vaga na minha mente dia após dia. Eu também acredito, eles se tornaram a minha espiritualidade e a minha salvação quando mais precisei. Bem, já que estamos aqui, eu vou te mostrar a minha tatuagem de anjo. Balanço a cabeça, aceitando de imediato. Em qualquer lugar que estivesse seria perfeito. Eu queria que estivesse em algum lugar especial, assim poderia tirar uma casquinha, mas, sobre tais possibilidades eu descarto que esteja em algum lugar em comum. Johanna se levanta da minha cama, me entregando o caderno. Os passos de suas botas são o único som que ouço, então ela fica de frente para mim. Toma o topo do seu agasalho com zíper e o abre lentamente até embaixo, depois ela se vira e o solta no chão. Ela tem uma segunda veste por baixo, uma camisa de linho na cor branca, então também a tira e está sem sutiã. Eu aspiro involuntariamente. O que houve? Nada. Só. Não tive a reação mais discreta do mundo. Então ela moveu os ombros como se aceitasse a minha tola justificativa, e tirou as mãos da frente antes de, meu Deus, caminhar na minha direção. Ela era mais alta do que eu, especialmente na bota com salto. Então, seus seios estavam na altura do meu pescoço. Eu tentei me controlar o quanto podia, mas era impossível. Você ainda não está reagindo como eu imaginava. Somos meninas. É normal uma menina poder ver os seios da outra sem espanto, certo? Ela riu harmonicamente. Para mim você está gostando. Pode me mostrar a tatuagem de anjo logo? Estou tentando conter o riso, disfarçando. Meu corpo todo treme. Nas costas dela há uma tatuagem maravilhosa com um anjo homem pintado em milhares de cores diferentes. 4 asas, cabelos negros, olhos azuis e com o peitoral à amostra. Embaixo dele há um faixa de cor vinho que diz: os anjos salvaram a minha vida, agora eu salvarei a de outros. Era a coisa mais maravilhosa que eu tinha visto naquele dia. O todo me impressionava, a tatuagem vibrante, as curvas expostas naquele corpo com a pele ouriçada, os músculos nas costas da malhação. O que achou? É simplesmente perfeito. Eu me levanto e a toco. Há texturas, cores que até confundem os meus olhos, o cheiro do seu corpo me possuindo, a vontade de acariciá-la e senti-la estava me domando, mas, respeitosa, apenas acariciei o meio da sua coluna, descendo pelas suas costas, sentindo um frio na minha barriga até que parei um pouco antes da cintura, sentindo a ousadia exceder o aceitável. Então me sento de volta na minha cama, e ela levanta as vestes novamente, enquanto arruma seus sedosos cabelos alaranjados como ondas macias por cima. Lá pelas 18h10, Johanna ainda estava comigo, e assistíamos ao programa de começo de noite. Juntas, quentes, abraçadas numa concha firme, e eu mesmo inibida por toda e qualquer coisa que pudesse acontecer. Ela se vira para o meu lado. Como estamos estiradas no sofá, podemos ter um estranho e reconfortante contato. Coisa que eu estranhamente só tive com o meu melhor amigo, Noah. E isso porque ele vivia esfregando os meus cabelos. Nunca conheci alguém tão doce quanto você, Cecília. Nem eu uma mulher tão incrível como você. Você gosta de garotas? Eu ajeito meus cabelos, olho para a televisão enquanto sinto seu braço dar a volta em meu pescoço, e ela beija o topo da minha cabeça. Eu não sei, nunca me permiti sentir nada por ninguém. Parecia que o meu coração estava vazio. Até agora. Dou uma pausa, tomo a sua mão entre a minha. E você? Eu gosto dos dois, garotas e garotos. Sou bissexual. Aquela experiência que tive com Arthur serviu como um divisor de águas para minha sexualidade. Então, os seios com aureolas rosadas não era coisa normal entre garotas, né?
Bom, eu costumo me trocar na frente das minhas amigas mais próximas, então, sim, seria normal se eu não estivesse mesmo flertando com você desde o começo. Eu sabia! E não fez nada a respeito. Ela põe as mãos na cintura, questionadora de um jeito brincalhão. Eu estava gostando. Eu sabia. Ela ri. E você já esteve com muitas garotas? Olho para os lados contendo a estranheza de estar emaranhada com ela. Não muitas, talvez uma ou duas. Nunca parei para pensar em relacionamentos como quantidades ou opções. Se a pessoa te faz feliz, ela serve para você. Compreende, Cecília? Então, o que você acha que sente por mim, Johanna? Está feliz por estar assim junto comigo por ser sua amiga? Gosta dessa proximidade com seus amigos? Ou você está me desejando? Desencosto a cabeça do corpo dela devido ao calor, e também para que estivesse melhor posicionada para ouvir uma resposta sua quando me virei de barriga para cima. Me conta o que as rosas realmente significam para você. Porque me enviou 3 rosas. Sei que elas dizem muito mais do que você pôs naquelas palavras que para mim foram um balde de água fria, no que eu acreditava estar começando a sentir. Elas significam. Ela desfia o olhar, aquela voz sensual suspirada saindo de sua garganta, tomando o cenário com a TV no médio. Que desejo tudo o que você tem de melhor, Cecília, o seu coração, o seu toque, a sua voz, o seu corpo. Eu não disse nada antes porque não sabia quais eram os seus gostos, não queria espantá-la, não queria que percebesse as minhas verdadeiras intenções até que eu estivesse próximo o suficiente para me declarar. E tem mais, expor a minha intimidade física e flertar com você era minha forma de medir interesse. Uma pessoa hétero normalmente fugiria de uma mulher que mostra os seios na sua frente e fica tão próxima dela que pode olhar no interior da sua íris. Inocência, felicidade, desejo e amor. Eu entendi. Tudo não passava de um plano cruel de desviar as minhas suspeitas, até que ela se achasse pronta para lançar uma rede na tímida e tola aqui. Deu certo, sua Johanna cruel. Eu criei expectativas estranhas em cima de você desde que me pediu ao seminute. E antes disso, quando tocou os meus pés, como me confortou com o agasalho, como beijou minha bochecha ao me cumprimentar, e eu não desconfiava que você pudesse ser lésbica. Eu me virei para o seu lado, olhando-a de baixo com inocência. Até você realmente parecer uma e jogar comigo. Tudo o que eu queria era uma amizade sincera, sem segundas intenções. Se me disser que só quer isso, eu nunca mais vou flertar com você. Vamos ser apenas amigas para sempre. Se você fizer isso, eu nunca mais falo com você. Ambas sorrimos. Quando percebi que eu estava flertando, fazendo jogo como nunca antes, mas como sempre via nos meus pornôs cinematográficos onde criam uma historinha besta antes de foderem que nem animais. Desculpa. Ela disse, voltando a ser séria. Eu sou assim, difícil de compreender, um mar de incertezas, mistérios paradigmáticos que me trazem segurança quando quero me relacionar com as pessoas que quero bem. Eu quero que elas saibam o quanto eu as quero. É primitivo, quase animalesco. Agradava os olhos, os ouvidos e o tato antes de dizer que estava envolvendo num jogo. Muito sutil, Johanna Mitchell. Sabe cuidar, sabe dar atenção, sabe envolver e sabe fazer quem deseja criar expectativas antes ou de destruí-las ou de transformá-la em surpresa. E eu estava bem surpresa. Mas, ok, a surpresa passou e eu voltei a ser eu, vazia e sempre insegura. Então, tudo isso significa que você me deseja sexualmente como uma mulher e não só como uma amiga? Mais do que tudo, sweetheart. Eu te decifrei desde o instante em que pus os olhos sobre você naquela bancada do hospital. Queria de toda forma te ter por perto e descobrir uma forma de não te assustar quando tudo viesse à tona, o que eu passei a planejar desde então. Você pode me beijar agora? Nunca peça o que você sabe que já conquistou. Ela toma o meu queixo e me olha nos olhos. Tudo bem, eles estão paralisados quando a fitam, pois era o momento mais tenso da minha vida. Claro, eu já beijei e até já me casei antes, mas eu sei que o pouco ar que sai dos meus lábios indica que os estou abrindo, e quando fecho os olhos muito lentamente, eu apenas sei que aquilo é empolgante. Um floreio, o calor do seu toque. As minhas inibições e os pensamentos flutuando em cima e enrijecendo embaixo. Porém, a minha mãe bateu à porta do quarto dela, e nós nos assustamos, despertando quase que com um pulo. Mamãe, a senhora quase nos deu um infarto. Desculpem, meninas, a porta escapou da minha mão. Me perdoem. Não, senhora Lucy, está tudo bem. Também já está ficando tarde para mim. Johanna ajusta seu agasalho aos ombros e depois encaixa os seus braços quando se levanta, toda amassada, toda torta, mas ainda perfeita.
sabia disfarçar sem corar, ao contrário de mim que dobrei o beiço. A propósito, Cecília. Antes de me ir, tenho um convite para fazer. Por favor, fale. Limpo a garganta, mesmo que meus pensamentos estivessem naqueles milésimos de segundo, e naqueles poucos centímetros que estávamos de nos beijar. O pessoal do hospital e eu vamos para Riverdale nesse final de semana para o Réveillon, e quero te convidar para ir comigo. Eu me empolgo. Outra vez vem a cena do momento em que quase nos beijamos e logo em seguida ela é substituída pela imagem da gente em Riverdale durante a noite vendo fogos explodindo no céu em milhares de cores. Até mesmo sinto que posso ouvir o cenário. Fogos explodindo a céu aberto, e ninguém ao redor para perturbar com seus carros e motos barulhentos como era todo ano. Que incrível, Johanna! Mas, no entanto, vejo logo a maior dificuldade que esse passeio poderia ter. Deixar a minha mãe ao relento sem ninguém cuidando dela por pelo menos 3 dias inteiros. Pela idade avançada, ela já não era mais capaz de fazer muitas coisas que os jovens fazem. Claro, ela sabia se cuidar sozinha, mas, e se de repente passasse mal? Quem iria resgatar ela? Eu olho para Johanna, deprimida. Eu acho que não poderia ir. Tenho que cuidar da minha mãe. Ela não pode ficar sozinha aqui por muito tempo sem mim. Serão apenas 3 dias. Da mesma forma, é muito tempo. Sigo na sua direção, onde ela já estava questionando algo por estar ouvindo muito bem a nossa conversa. Não, senhora, minha filha. Você não vai ficar aqui mofando por causa de mim novamente. Não se preocupe, aceite o convite da moça e vai se divertir. Mas a senhora sempre esquece os seus remédios de gastrite, diabetes e pressão. Se não tomá-los, vai acabar morrendo. Johanna se senta à mesa, cruza as belas pernas na minha direção enquanto me envolve em um olhar de malícia e expectativa. Vai, filha, eu vou ficar bem. Prometo. E se eu por acaso conhecer e tiver o contato de uma cuidadora altamente profissional e confiável? É mesmo? Isso resolveria. Vá, querida, é uma oportunidade de fazer algo diferente. Ok, então eu aceito. Johanna, como esperado, apenas se levanta e eu a tomo para um abraço enquanto comemoramos e uma onda de felicidade e empolgação me preenche. Nós 3 sorrimos. Quando chegamos ao andar de baixo da pensão, eu continuava radiante porque iria para a praia. Passaria o ano novo com quem gosto, além da minha mãe, claro, e teria, depois de muitos anos, alguma felicidade verdadeira. Riverdale era um tipo de clube de praia sem praia real, a única mais acessível para nós que vivíamos mais longe da costa. Basicamente, como Dublin ficava geograficamente posicionada a leste da Irlanda, era possível que encontrássemos uma praia já que a costa mais próxima ficava a cerca de 4 horas de distância. No entanto, Riverdale ficava próximo a St. John Rogersons, um distrito não muito distante onde o River Liffey, um rio que atravessava a cidade, passava e criava a condição para uma praia artificial, uma obra humana, um amontado de areia bem acentuada como numa caixinha de gato, mas um verdadeiro refúgio para quem quer sair da cidade medieval e partir para a cidade do futuro, já que lá eles contavam com hotéis luxuosos, prédios feitos em vidro e fibra de carbono para suportar as fortes rajadas de vento e carros que custavam $1 milhão, além de muitas lojas. Em nossa pré-despedida, Johanna pareceu querer me provocar, pois com o fracasso do último beijo, eu gostaria de tentar novamente, ansiava, mas ela não quis me dar, apenas beijou a minha testa muito docemente, e nós caímos em um abraço intenso que durou cerca de 10 segundos, o maior recorde em abraço dos últimos 5 minutos, e só então ela me soltou. Foi um dia incrível, Cecília. Eu faço muito do pouco. E o pouco parece que é mais que o suficiente. Ela dá a volta em seu carro e abre a porta do motorista. Onde aprendeu a usar essas palavras para formar uma frase que denota a simplicidade da vida? Com você, sua nerd fofinha. Oh! Eu tomo a sua mão e a beijo de maneira doce enquanto estou inclinada para vê-la lá dentro, sorrindo, pronta para partir. Nos vemos em breve então? Sim. Ela sai em velocidade, e o ronco do motor do seu carro é audível em várias partes do bairro por ser potente a ponto de levantar os meus cabelos na guinada inicial. V de Vitória com pulinhos, confetes e um couro com líderes de torcida com roupas molhadas. Quando volto para casa, minha barriga ainda está formigando. Não parece, mas assim que ela virou as costas, eu voltei a pensar nela, no sofá, naquele instante intenso. Eu me sento estirando as pernas e mamãe está me dando um olhar crítico, questionador até, enquanto rio e até o frio da noite desapareceu. Vocês parecem se dar muito bem, minha filha.
Ela é um encanto de moça, muito gentil, mas não acha que ela é velha demais para ser sua amiga? Não acho, mamãe. Johanna tem apenas alguns natais a mais que eu. É uma mulher extremamente competente, divertida, de fibra e experimentada pela vida e com muito para me ensinar. O tom imaginativo até mesmo me faz olhar para o teto enquanto seguro a minha têmpora esquerda. E você é só uma jovem inconsequente e ingênua. Ai, mamãe, por favor. Eu gosto de Johanna e ela gosta de mim. Nós até vimos TV juntas. E isso, até onde sei, é um grande avanço para mim conquistar novas amizades e sair dessa fossa. Você que sabe, querida. Apenas prepare-se para sair daqui a alguns dias. Eu me levanto, saciada com o almoço e depois com as besteiras que petiscamos pela tarde. Não tinha nem fome para jantar. Às vezes, o que as pessoas chamavam de amor causava isso. Nos fazia perder a fome e contar os minutos para que algo empolgante chegasse logo e não fosse embora tão cedo.